Queridos amigos, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo, o segundo vídeo aqui do dia, falando aqui mais ainda sobre esses assuntos, né, que estão rodando aí ultimamente, né? A gente já fez um vídeo, o primeiro, falando aí a respeito, né, do que fazer com essa abertura, né, na folha salarial de mais de 700 mil que se abre aí se realmente o Marcinho for embora, se realmente o Leandrinho for embora, o Cícero também, né? E depois do vídeo opinativo da pauta alvinegra, a gente vem aqui para os vídeos um pouco mais factuais. Então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A introdução, 3 recados muito importantes para você. Como sempre, vou pedir para você seguir lá o Bazar Alvinegro no Instagram, camisas do Botafogo de todos os tipos, tamanhos, modelos, você encontra modelos antigões, né, os modelos mais atuais, né, passado recente, então dá uma olhada, chama no direct para adquirir a sua camisa por um preço muito bacana. Segundo item e muito importante, que eu acabei esquecendo aí de mencionar, né, nos últimos vídeos, né, em que eu vou dar aqui o meu agradecimento ao Gonçalves, né, o Gonçalves, zagueiro, ídolo do Botafogo, campeão em 95, uma das peças mais importantes daquele time. O Gonçalves me convidou para fazer parte, olha só, vou botar aqui a foto aqui da live dele. Ele faz uma live toda segunda-feira repercutindo os principais assuntos do futebol na semana, o Papo do Gonça. E ele relembrou, né, as principais conquistas aí da carreira dele, o título de 95 com o Botafogo e a Copa América de 1997, do qual ele fez parte, né, era titular daquela Copa América, e ele me chamou para falar um pouco sobre essa situação, né, e falar sobre a geração que acabou não vendo esses títulos, mas que o reconhecimento é muito importante. Eu acabei não vendo, né? 95 eu nasci um ano depois, e 97 eu tinha 1 ano de idade, então muito legal, cara. Eu tô aqui querendo realmente dar o meu agradecimento especial ao Gonçalves. E a terceira coisa, fiquem ligados amanhã aqui no canal. Teremos um vídeo na parte da manhã, como sempre, mas à tarde teremos uma entrevista para lá de especial com Gabi Louvain. Gabi é a primeira jogadora de futebol feminino da história do Botafogo a ser convocada para a seleção brasileira. Ela que está chegando agora, né, sendo inscrita, relacionada em alguns jogos agora do time profissional, mas ela é do Sub-18 ainda, ela completou recentemente 17 anos de idade, vai estar aqui no meu canal para a gente trocar uma ideia e eu contar aqui um pouco, né, dessa história dela, né, de como que ela se sentiu em relação a essa convocação para a seleção brasileira. Vai ser um papo muito legal, é importante a gente dar esse espaço aqui ao futebol feminino no canal. Agora vamos embora para o que importa, porque vocês reclamam da minha introdução muito longa, que eu sei. Mas é porque eu falo muito, gente, peço desculpas. Vamos lá. A primeira situação referente ao lateral direito Marcinho, há exatamente 24 horas atrás a gente estava falando sobre isso, da possibilidade dele ir para o Corinthians, né, e eu falei aqui que, claro, dentro das circunstâncias, né, desse poço que a gente se encontra dentro do Botafogo, se é que a gente pode falar isso delicadamente, o Botafogo, no mínimo, mantém 50% do jogador e perde o jogador de graça de qualquer forma, não vai dar mais para vender o jogador. Então, no mínimo, você faz isso. Mas o grande problema é deixar chegar a esse ponto. Cara, o Marcinho é ruim. Rapaziada, ou vocês querem um Botafogo profissional, ou vocês batem palma pro Botafogo perdendo um jogador, vocês achando ruim ou não, sem vender, sem conseguir vender esse jogador, sem ter a capacidade de vender esse jogador, vendo vários rivais vendendo jogadores limitados aí por preços exorbitantes. Os dois, cara, não dá. Mas enfim, esse é assunto que eu já tratei e que eu pretendo tratar nos próximos dias. O que eu quero falar aqui, rapaziada, é que o Marcinho, né, tem novidades, né, em relação a essa notícia, essa proximidade do Corinthians. Blog do PVC, vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Corinthians descarta a contratação de Marcinho e no subtítulo está escrito lá que o dirigente afirma que o Corinthians não tem interesse no lateral nesse momento. Portanto, o Timão dando um pouco para trás nessa situação. E o que a gente pode falar em relação a isso? Tem relação, claro, com a situação financeira do Corinthians nesse momento. O Corinthians está aí com 3 meses de salários atrasados, o Corinthians está com grandes problemas financeiros por conta dessa falta do capital de giro. O Corinthians ganha muito com o sócio-torcedor, o Corinthians ganha muito com bilheteria, porque sempre tem estádio com bom público, e isso realmente está afetando já os cofres do clube, que já carece, né, por conta dos problemas aí com o estádio, né, os problemas financeiros do Corinthians, que vem acumulando dívidas aí nos últimos anos com salários grandes aí dos jogadores. No Corinthians, né, não pense que é só no Botafogo que tem esse problema, né, no Brasil inteiro você tem. Mas no Botafogo é sempre um pouco pior. O Corinthians que hoje tem o Fagner na sua lateral direita e tem o Michel, né, que é o lateral direito reserva, mas o Corinthians talvez
quisesse uma peça de reposição aí pro Fagner, que já não é mais um menino, né? E o Marcinho é um jogador que tá aí com 23 anos e tem potencial de venda e chegaria de graça no timão. Talvez, aí é o meu chute, rapaziada, o diretor do Corinthians tenha feito isso, né? Tenha dito isso publicamente, né? Para não pegar mal com os jogadores, com a comissão técnica, no mesmo dia, né, em que foi noticiado que o Corinthians está chegando a 3 meses de salários atrasados, não está tendo como pagar, os jogadores podem sair na justiça. O Corinthians, obviamente, está tentando contornar a situação. E aí o Timão vai lá e anuncia que vai estar contratando um novo lateral, um novo jogador, né, por uma quantia aí, Marcinho querendo valorizar o seu salário, né, que nunca foi tão aumentado, né, digamos assim, no Botafogo. Então, talvez sejam calma, gente, não tem nada disso, pelo menos por enquanto. Então é isso, cara. Eu espero particularmente que o Botafogo consiga achar alguém, né, para que contrate, né, o Marcinho, para que tenha aí a quem ceder o Marcinho, veja a situação do Botafogo caótica e que pelo menos o Botafogo consiga ficar com uma porcentagem, porque se ele for vendido lá na frente, o Botafogo tem um percentual do atleta. Mas, cara, isso com certeza tem a ver com a situação financeira do Corinthians, já tem toda a questão do estádio, os salários altos. O Corinthians contava no seu balanço financeiro com muita arrecadação, com sócio-torcedor, com bilheteria, com marketing, com tudo que ia acontecer. O Corinthians já teve um grande baque sendo eliminado na pré-Libertadores, né, para o Guarani do Paraguai, ou seja, ficou de fora da Libertadores, ficou de fora da fase de grupos, perdeu muito dinheiro que esperava ganhar aí e ainda não entrou em campo pela Copa do Brasil, obviamente nem pelo Brasileiro, só estava jogando Paulista. Então o Corinthians, cara, vive uma situação bem delicada. Mas sobre o Marcinho eu quero falar adiante, né, num vídeo amanhã, depois de amanhã eu quero falar mais um pouco sobre ele, pegando o gancho de outro jogador das categorias de base do Botafogo, que eu quero ressaltar mais uma vez aqui em vídeo, já tinha falado dele no mês passado. Agora vamos lá. A situação é a seguinte, a gente viu aí toda a movimentação do governo, né, dos clubes cariocas, da Ferj aí, Flamengo, Vasco, para a retomada do Campeonato Carioca, que ficou muito perto de acontecer. Aí a gente teve uma liminar, né, há mais ou menos 24 horas também, que cassou essa autorização do governo, dizendo que ela não pode tomar essa medida de uma hora para outra no momento em que a pandemia ela realmente está se agravando, né? A gente não está tendo um achatamento da curva, uma diminuição no número de casos, óbitos, então a justiça aí travou, né? E o Ministério Público ele acatou, né, a situação. Na verdade, a liminar acatou o que o Ministério Público já vinha pleiteando, então vai demorar mais um pouco para essa situação se resolver. Mas eu não venho nem falar a respeito só disso, eu venho falar do posicionamento, do que pensa, do que acha um tal jogador do Botafogo a respeito dessa loucura de se voltar a jogar futebol no meio do ápice, do pico da doença aqui no Rio de Janeiro, que talvez junto com o Ceará e São Paulo, talvez não, junto com o Ceará e São Paulo, é o epicentro da doença aqui no Brasil, né? Temos aqui o epicentro no Sudeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o epicentro também no Nordeste, lá no Ceará, né? O jogador que eu me refiro, Keisuke Honda, ele já vem tweetando, cara, diversas vezes a gente vê tweets aí do Honda, o Honda falando, né, que é um absurdo, vidas em primeiro lugar, é uma loucura, não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, né, para que as pessoas, né, não estejam tão preocupadas talvez com a situação da pandemia, e o Honda, né, dizendo que é completamente contra, né, voltar ao futebol, se pensar em futebol num momento desse, né, para você ver como é que é um cara desenvolvido, né, de um local completamente desenvolvido, chegando, né, numa zona que a gente vive aqui realmente no Rio de Janeiro. E eu tenho muito medo do que pode ser o posicionamento do Botafogo, ou pior, né, uma forçação de barra por parte da federação que obrigue o Botafogo a retomar treinos, a retomar jogos, né, o Botafogo já afrouxando uma situação. Eu tenho muito temor de que o Honda não goste de um certo posicionamento do Botafogo, cedendo essa volta e abandonando lá o Fluminense sozinho nessa luta por não voltar. Eu tenho muito medo realmente que o Honda fale, ó, rapaziada, pra mim não dá mais, isso aqui tá uma loucura, né? Não tem como eu jogar aqui, né? Tá com o pico da doença, aqui é o país que já tá ultrapassando a Itália no número de mortes, eu não vou jogar futebol, então eu tô voltando pro Japão, obrigado, eu pago a multa aqui, um abraço, muito obrigado pela oportunidade, estou indo embora. Então eu tenho muito medo disso acontecer, tenho muito receio disso acontecer. Quando o Honda chegou, rapaziada, eu falei lá no início, antes dele chegar, que o Botafogo ia ter que mudar alguns costumes dentro do clube para que o Honda não ficasse impressionado negativamente com o que é o futebol brasileiro e com o que é a gestão do Botafogo. Atraso de salário de funcionários,
atraso de salário de jogadores, desleixo com a situação administrativa do clube. E dentro dessa pandemia, qualquer deslize nesse posicionamento firme aí que o Botafogo está tendo, ou pelo menos tinha algumas semanas atrás, de não voltar a jogar futebol, pode impressionar o Honda negativamente e fazer com que ele tome algum tipo de atitude aí. Eu particularmente não quero isso. É o que eu falo, cara, o Botafogo ele vai ter que se adaptar ao Honda, assim como o Honda ele teve que se adaptar ao Botafogo nesse início. Então, é isso, pessoal. Eu particularmente concordo muito com o Honda. Se eu estivesse na pele dele, eu estaria muito assustado. Pessoal, ficamos por aqui. Forte abraço, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Amanhã, à tarde, teremos mais um vídeo repercutindo alguma coisa importante que vai surgir, ou uma pauta alvinegra que eu já estou pensando aqui. E à noite, a gente tem a live lá às 6h30 da tarde, quarta-feira, amanhã, com Gabi Lovain, a primeira jogadora feminina do Botafogo convocada para a seleção brasileira na história, beleza? Fui!